Oi pessoal, hoje nós vamos ter aula de Educação Infantil e Ludicidade. Eu sou a professora Elisângela, tudo bem com vocês? Então nós vamos começar dando início com um ponto de partida. O que vem ser ludicidade? Ludicidade, ela vem do latim de lúdico, de construção de algo. Construção do quê? Do brincar. O brincar tem uma importância no papel, nas formas e na subjeição na contemporaneidade. O que vem ser isso? O adulto pode brincar, a criança brinca, o idoso brinca, o ser humano brinca, os animais brincam, todos brincam. A importância do brincar na vida da constituição de cada criança. O que vem ser isso? O brincar, ela faz parte do movimento do aprendizado da criança. Então, a ludicidade, ela tem um papel muito importante na formação dos conceitos e da linguagem da criança. Então, como que a gente pode observar isso? A gente pode contribuir para estabelecer novos sensos de realidade, a partir do qual é possível a participação social, marcada por novos valores e princípios, e por um novo imaginário. O que vem ser esse imaginário? Brincar na concepção da imaginação da criança. A criança, na educação infantil, desde o 0 ano, quando a gente coloca a criança no centro de educação infantil, numa escola de educação infantil, o bebê, ele se desenvolve através do brincar. Então, como que nós, enquanto educadores, podemos desenvolver esse trabalho com a criança? O que a gente pode estabelecer? Isso é uma nova linguagem, uma nova forma de trabalhar com a criança. Então, desde muito cedo, o educador insere na vida da criança, na rotina da criança, o brincar. Esse brincar pode ser com jogos, pode ser contação de história, pode ser um brincar de forma de mímica. Não, independente da forma que você vai brincar com a criança, a ludicidade, ela está inserida. E a psicomotricidade também. Porque quando você trabalha o brincar, você está trabalhando os movimentos de tronco, movimentos de perna, movimento de braço, estabelece uma linguagem corporal com essa criança, que é de suma importância para o seu desenvolvimento intelectual. Então, a gente pode pensar assim, que o brincar, ele contribui através das vivências, das ousadias e da autonomia. Então, o brincar, ele proporciona à criança uma autonomia diferenciada. Porque a criança, no brincar, ela desenvolve vários fatores, ela desenvolve várias personalidades. A criança, no brincar do faz de conta, ela representa o pai, ela representa a mãe, ela representa o educador, ela traz consigo uma nova vivência. Quais são essas características de vivências que a criança desenvolve? Isso está inserido desde lá da compreensão do tempo e do espaço, a expressão, a rapidez nas mudanças. Que mudanças são essas? A criança, ela vai criando percepções e transformando novos paradigmas. O que vem ser esses paradigmas? Esses paradigmas nada mais são os modelos. Então, uma criança de 6 meses, ela tem um paradigma, ela tem uma visão de como brincar. Ela ainda está no espaço de balbuciar, ela não tem noção de espaço, ela não tem noção de tempo. Diferente de uma criança de 2 anos, que essa criança ela já tem noção de espaço, ela já tem noção do tempo, ela já sabe manusear os brinquedos, ela já constrói ela já consegue se estabelecer dentro de um conjunto educacional. As narrativas midiáticas e as narrativas literárias do passado também vêm contribuir para a nossa nova geração. O que vem sem a mídia? Hoje em dia a gente pode observar no shopping, no metrô, na rua, na padaria, no supermercado, que seja, crianças pequenas manuseando tablet, manuseando celulares, manuseando alguns livros. E isso faz com que? A ludicidade, ela está inserida aí. Por que ela está inserida aí? Porque a criança, ela brinca, ela consegue manusear, ela consegue construir uma nova forma de trabalhar, né? Então, a gente pode observar, assim, que sacrifica a constituição de uma narrativa de vida coerente para os seus integrantes e produz a correção do caráter. Quando
as pessoas não mais vivenciam valores de lealdade e confiança, comprometimento, integridade e ajuda mútua entre as relações. Isso está muito inserido na questão de como a gente pode observar isso, e eu faço uma pergunta para vocês. Como pode a brincadeira contribuir para a inclusão e a transformação da sociedade? Vocês acham que a brincadeira, ela transforma a sociedade? Ela transforma uma concepção de criança? Sim, porque a criança, ela vivencia várias formas de brincar. Então, quando a gente coloca um cantinho lá na sala, a gente começa a observar que a criança, cada criança, ela tem um paradigma, uma construção do brincar. Para cada criança, o brincar é um ser singular. Por que é um ser singular? Porque tem criança que gosta de brincar com artefatos, com roupas, na questão do faz de conta, né? Tem outras crianças que já conseguem desenvolver uma linguagem diferenciada através de uma profissão. Tem outras crianças que constituem o criar, vai para a arte lúdica, que pinta, que brinca, que mostra um outro conceito. Eu posso colocar inclusão e exclusão social dentro dessas brincadeiras? Pode ser que sim, como pode ser que não. A exclusão não é a desconexão de qualquer forma do vínculo social, mas basicamente a exclusão do direito. O direito inclusive o direito de viver. Por quê? Brincar, ele é um direito de todos, independente da faixa etária, independente da classe social. Brincar, ele é o direito que a criança tem de ser diferente, de ser aceito a si mesmo, de ser aceito para o outro. Uma criança que é tímida, num conceito de ludicidade, ela vai desenvolver o quê? Vamos supor, a gente leva essa criança para uma brinquedoteca. E nós, enquanto educador, não podemos ficar sentado lá na cadeira observando as crianças brincar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se incluir dentro dessa brincadeira. E como que a gente pode incluir dentro dessa brincadeira? Você tem que fazer parte do meio. A criança, ela necessita ser ouvida, ser escutada, ser percebida. E esse é um papel fundamental de quem? Do educador. O educador precisa estar inserido dentro da brincadeira. Como que eu posso estar inserido dentro da brincadeira? Através de quando eu acolho o meu aluno. Eu, enquanto educador, necessito acolher esse meu aluno. Eu necessito construir com esse meu aluno relações. Que tipo de relações eu vou construir? Relações de direito, relação de confiança, né? Eu vou firmar um contrato pedagógico com essa criança antes de levar essa criança para a brinquedoteca. E que tipo de contrato pedagógico é esse que eu vou firmar dentro de uma ludicidade, dentro da questão da brincadeira, dentro de um conjunto metodológico de trabalho? Eu vou sentar com essas minhas crianças na roda de conversa e vou explicar para eles, olha, hoje nós iremos à brinquedoteca, e lá na brinquedoteca terá várias formas de brincar, e nós vamos explorar essas formas de brincar. A priori, a criança vai chegar dentro desse espaço novo, vai querer explorar tudo, mas você, enquanto educador, tem que dar um limite da onde isso pode, até onde pode. Pode explorar? Nós vamos explorar. Hoje nós vamos brincar com uma atividade diferenciada, nós vamos brincar com uma atividade diferenciada. Né? Existe um artigo, que é o artigo 7º da Declaração de Direitos Humanos da Criança, que explica para nós que expressão de direito de viver, porque brincar é uma forma de viver, de afirmar a vida. Então, olha que fala bastante pertinente dentro do nosso trabalho. Brincar é uma forma de viver. Então, todas as crianças, para desenvolver sua personalidade, construir sua personalidade na vida adulta, ela necessita experienciar. E qual é o laboratório para que essas crianças possam experienciar? A ludicidade, é o brincar. Por quê? Porque ele é importante, né? O artigo 7 do direito de brincar das crianças, ele é bem claro. Direito ao acesso ao patrimônio lúdico da humanidade. Então, gente, o brincar, ele é mais velho do que tudo.
As brincadeiras, elas são pertinentes desde o início dos séculos. Todos nós, seres humanos, antes de nos transformarmos em pessoas adultas, nós experienciamos esse brincar. Seja brincadeira de roda, cantada, seja brincadeira de rua, seja brincadeira dos anos 2000, que é a brincadeira do computador, mas que não deixa de ser uma brincadeira pertinente para uma nova sociedade que está se formando. Então, a criança, ela precisa desenvolver várias linguagens através do brincar. A observação, a audição, o foco, a antecipação do trabalho que ela vai desenvolver na brincadeira, o espírito de liderança, o espírito de corporeidade, a linguagem corporal, o que o corpo fala diante dessa brincadeira, como que essa brincadeira está sendo desenvolvida para que a criança venha ter contribuições na perspectiva lúdica para a inclusão da transformação social. O brincar na escola propicia aprender. Aprender o que, gente? Aprender a ensinar. Aprender a ensinar com prazer e significado, o que representa uma revolução nos padrões da escola e contribui para o sucesso escolar. Gente, veja que fala pertinente essa. Representa uma revolução nos padrões escolar e uma contribuição no sucesso escolar. Hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado. E esse mundo globalizado nos mostra o quê? Nos mostram que nós precisamos ter uma educação de qualidade. Então, como nós vamos ter uma educação de qualidade? Um dos pontos da Unesco que eles colocam, que a criança precisa, um dos pilares, né, da Unesco, que eles colocam que a criança, ela necessita aprender a conviver. Como que a gente pode trabalhar a questão do aprender a conviver com a criança se a gente não trabalhar a perspectiva da ludicidade? A gente tem que trabalhar a ludicidade para desenvolver essa aprendizagem. Então, como que eu trabalho essa ludicidade? Experienciando. Experienciando o quê? Experienciando, pessoal, o aprender e o ensinar com prazer e significado. Então, como eu posso trabalhar com prazer? Eu posso trabalhar com prazer quando eu respeito o meu companheiro, meu colega de sala, dentro de uma brincadeira. Como que eu posso respeitar esse meu colega dentro de uma brincadeira? Esse meu colega, ele tem que ter espaço para desenvolver a sua autenticidade de brincar. Dentro de uma sala de aula, a gente pode perceber que a gente vê várias formas e características de ser humano. Tem a criança dentro da brincadeira que é um líder. O líder é o que tem a voz e a organização do trabalho, que consegue conduzir a brincadeira. Tem que ter o assessor, né? Aquela pessoa que escuta, obedece à brincadeira e faz com que a brincadeira possa acontecer. E essas contribuições, elas vão bem além, que são contribuições de uma perspectiva lúdica para a inclusão e a transformação social. Ter sucesso escolar é uma forma de inclusão escolar e por conseguinte social, pois representa o acesso ao direito efetivo da escolarização. Então, quer dizer, a criança, ela precisa ter um espaço para ela poder vivenciar. A criança necessita ter uma organização pedagógica diante dessa brincadeira. Eu, enquanto educador, eu preciso ter uma rotina com a minha criança. Uma rotina de falar, uma rotina de limite, uma rotina de organização do meu trabalho. Então, como que eu vou desenvolver essa organização do meu trabalho? Eu só posso desenvolver essa organização do meu trabalho quando eu tenho um foco e tenho um olhar. E qual é esse olhar que eu tenho para poder desenvolver esse tipo de atividade? Esse meu olhar é a percepção e a perspectiva lúdica para a inclusão da transformação social. O jogo, ele tem um potencial de transformação social. Eu, enquanto educador, eu já posso inserir com as minhas crianças um jogo? De fato sim, de fato não. É necessário que eu tenha um apoio de diálogo.
um diálogo constante com as minhas crianças. Eu preciso dar o dom da escuta. Qual é? No meu primeiro dia de aula, o meu projeto é sobre ludicidade e a psicomotricidade da criança pequena, a criança de educação infantil, criança de 0 a 4 anos. Então, qual é o papel enquanto eu, educador, vou ter que desenvolver na minha sala de aula para que isso venha acontecer? Um papel de transformação. E como que eu vou mudar esse paradigma? Primeira coisa, eu necessito acolher essa criança. Quando essa criança já está adaptada na sala comigo, quando essa criança está acolhida, o meu próximo passo é desenvolver uma relação de confiança com essa criança. E desenvolvendo essa relação de confiança com essa criança, nós vamos para uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, eu vou trabalhar o quê? A comunicação. Cada criança dentro da sala, ela vem com uma cultura externa, uma cultura familiar, que eu, enquanto educador, vou fazer o quê? Um mix. Eu vou transformar essa cultura familiar em cultura escolar. Então, eu vou valorizar o conhecimento que cada criança traz, o conhecimento de cada criança no brincar. Desse conhecimento, eu posso desenvolver um projeto. Que projeto é esse? Projeto brincar na escola, brincar na sala de aula, desenvolver a ludicidade com a criança. E nesse projeto que eu vou trabalhar a ludicidade com a criança, envolve só a escola? Não, eu posso ter a participação dos pais. Como eu vou desenvolver essa participação dos pais? Através de comunicação. E qual é essa comunicação que eu vou ter que desenvolver para que os pais possam abraçar a minha ideia? Diante de uma reunião, eu coloco para os pais que o projeto da escola é sobre o brincar, nas diversas linguagens, nas diversas formas. Resgato com esses pais, faço uma pesquisa de lição de casa, uma pesquisa com esses pais, para que os pais possam resgatar brincadeiras que eles brincavam enquanto criança. E que essas brincadeiras eu possa trazer para o dia a dia da sala de aula, que eu possa trazer para o dia a dia do nosso trabalho. Então a gente pode montar um projeto do brincar, onde cada criança vai trazer, vai resgatar da sua família uma brincadeira. E essa mãe vai explicar como que era feita essa brincadeira lá na época dela e como essa brincadeira é transformada hoje. A família vai se sentir acolhida, a família vai se sentir importante. E essa importância que a família está dando é o primeiro passo para eu poder desenvolver e brincar com as crianças na escola. Então, essas contribuições de perspectivas lúdicas para uma inclusão da transformação social. Isso torna as relações na escola uma relação mais justa e mais humana e solidária. Porque eu, enquanto família, estou doando o meu conhecimento, juntamente com as outras famílias, para que haja uma transformação e uma preconização do acolhimento das diferenças. Então, eu vou trabalhar numa visão participativa, construtivista, idealista, para que as crianças possam ter uma visão diferenciada, para que as crianças possam brincar de forma objetivamente pedagógica, o que é importante para cada um de nós. O brincar como promove uma transformação e uma inclusão social. Ele é múltiplo e não é único. Quando eu digo que o brincar ele é múltiplo, porque tem diversas linguagens, diversas formas de brincar. E nessas diversas formas de brincar, a gente supõe sobre tempos diversos. Que tempos diversos são esses? Existem tempos diversos que propõem movimentos e estados em direção e experiência de introspecção e do isolamento, da extroversão e da cooperação. Isso é um fator muito importante para a gente trabalhar em sala de aula, porque a gente, a cada ano que passa, nós recebemos crianças introspectivas. E o que eu devo fazer numa sala de aula com crianças que são tímidas? Como eu posso introduzir, acolher e incluir essa criança? Tirar essa criança do isolamento individual e trazer essa criança para o trabalho
para o trabalho de uma forma cooperativa. Primeiramente, eu preciso me aproximar dessa criança. Segundo, eu preciso que essa criança tenha confiança em mim, desenvolver uma relação de confiança entre mim e ela. Depois, eu preciso fazer com que essa criança se sinta importante e necessário dentro da minha sala de aula. E como que eu, enquanto educador, vou fazer com que isso aconteça? Como eu, enquanto educador, vou fazer com que essa criança possa se sentir importante e necessária dentro da minha sala de aula? Quando eu dou voz para ela, quando eu dou um olhar para ela, quando eu dou um ouvido para ela, né? Essa criança, ela vai se sentir importante. Se ela se sente importante dentro da sala de aula, ela vai parar de ser introspectiva, vai sair do mundo do isolamento e vai se tornar uma criança participativa dentro da sociedade, que é a sala de aula. E quando ela se torna participativa, ela vê que ela tem um papel importante, que ela é importante dentro daquela sala. O que ela faz? Ela começa a desenvolver o brincar de forma diferenciada com essa criança. Existe diferentes modalidades de intervenção educativa. Essa é uma das intervenções que eu, enquanto educador, posso fazer. É atraente não por basear-se em materiais caros e coloridos ou ter teor de estímulos abundantes, mas porque esse instigante, provocante e desafiador. Então, quando eu brinco, quando eu trabalho esse lúdico dentro da sociedade, dentro dessa sociedade que é a minha sala de aula, eu faço com que essa criança minha cresça, muda o paradigma, saia do estado de introspecção e passa para um estado de extroversão, saia do momento do estado de isolamento e passa para um estado de cooperação. Eu faço com que essa criança, através do lúdico, ela possa desenvolver diferentes coloridos. Eu posso trabalhar a arte lúdica com eles através de uma brincadeira com guache, através de uma brincadeira com a lixa, através de uma brincadeira com giz de cera derretido, através de uma brincadeira de uma construção de uma oficina. Existem várias formas de desenvolver o brincar. E o brincar, ele promove a inclusão social, né? Como eu posso promover uma inclusão social de transformação dentro da minha sala de aula? Dar lugar à ação. Quando eu digo dar lugar à ação, eu vou trabalhar o físico, que é o corpo, que o corpo fala, e o movimento desse corpo, como esse corpo se articula, como esse corpo se conhece, e vou trabalhar o mental. O que é o mental? É a ação, é a percepção que ele tem, é a criatividade que ele tem. Tudo isso dentro do brincar, sem precisar gritar, sem precisar agredir, sem precisar fazer com que a criança se sinta ofendida, que desenvolver o bullying com essa criança não há necessidade. É permitir experiências de ordem, de desordem, de reordenação. O que é uma experiência de ordem? Uma experiência de ordem é um jogo, por exemplo. Eu vou trabalhar com a criança um jogo lúdico de conhecer os animais, por exemplo. Eu estou trabalhando um jogo de ordem. Então, nesse jogo, a criança vai desenvolver o par masculino de cada animal. É uma brincadeira. Mas eu posso transformar essa brincadeira numa desordem. Como que eu vou transformar essa brincadeira numa desordem? Ela vai desordenar os grupos. Então, tem grupo de animais, de aves, grupo de animais terrestres, grupo de animais aquáticos. Então, eu vou transformar, vou criar uma desordenação dentro desse grupo. Então, eu vou pegar animais terrestres, por exemplo, e vou misturar com animais marítimos. É mais desordem. Depois eu posso falar, gente, a partir de agora nós vamos reorganizar os grupos. Então eu vou colocar lá animais terrestres com animais terrestres, animais marítimos com animais marítimos. Então só nesse espaço eu estimulo o quê? Uma formação de laço. Que formação de laço é essa? Uma formação com que a criança
com a criança, com quem quer a criança, desenvolva uma história. Que tipo de história? Uma história contínua, uma história de desenvolvimento, de criatividade, de brincadeira, que expressa através do companheirismo. A gente pode trabalhar com materiais não estruturais para desenvolver uma brincadeira. O que são materiais não estruturados? São aqueles materiais, por exemplo, cano de PVC, tronco de árvores, paninho para que a criança possa criar aquela boneca de pano. Vocês já ouviram falar na boneca de pano? A boneca de pano, ela é muito interessante e é uma brincadeira que nós, enquanto adultos, não precisamos ensinar para a criança. Essa brincadeira é constituída do íntimo da própria criança. Então, como que ela é desenvolvida? Principalmente no tempo do inverno, as mães mandam as crianças bastante agasalhadas. Então, quando a gente leva a criança para o parque, ou então a gente leva a criança na quadra, o que acontece? Essa criança começa a ter calor, né? Ela começa a esquentar, ela começa a ter calor. Então, o que elas começam a fazer? Principalmente as meninas. Começam a tirar os agasalhos e constituir as bonecas de pano. As bonecas feitas com a própria blusa de moletom do agasalho. E quando você vai ver, existe lá entre as próprias meninas uma relação de confiança, uma relação de organização, né? Então tem a menina que lidera a brincadeira, que ordena quem vai ser a mãe, quem vai ser a avó, quem vai ser a tia, quem vai ser o vô, como que vai desenvolver essa brincadeira. E as demais vão constituindo os seus postos, né? Posto de mãe, de tia, de vó, ordenância, se vai ser em roda, se vai ser em fileira, se elas vão ficar em fila. Então, tudo isso é desenvolvido com a própria criança, aonde o educador, ele passa a ser de um indivíduo ativo, que é o que organiza, que conduz o trabalho, para um indivíduo pacífico, né? Que é o qual ele só fica na observação e na organização dos registros. E isso é muito importante porque estimula o laço social através de histórias contidas, jogos e brincadeiras expressas na companhia de alguns jogos. Então, olha, gente, e muitas vezes os meninos, eles também querem fazer parte dessa brincadeira. Mas tem que ver se o líder, a organização, a ordenância de quem está liderando essa brincadeira, aceita ou não essa criança. Como o brincar promove a inclusão e a transformação social? Tem como premissão a atividade simbólica. Nós já falamos muito sobre o simbolismo, né? O simbolismo nada mais é do que as estimulações das funções representativas deslocada no simbolismo dos impulsos e detrimento dessa atuação. Vamos transformar isso de uma forma mais clara para a gente compreender? Então, o que vem ser o simbolismo? Simbolismo nada mais é do que o símbolo. Então, quando eu trabalho o símbolo com a criança, eu estimulo. Então, a criança ela sai desse mundo de faz de conta e vem para o mundo mais representativo, né? E quais são as representações? Eu, enquanto educador, represento para essa criança como deve ser desenvolvido esse trabalho. Só que eu, enquanto educador, eu vou dar a organização e vou conduzir esse trabalho. Mas quem vai dar o sabor dessa brincadeira é a criança. Então, primeiro a gente tem que constituir o quê? Implica nas regras, permitindo a vivência dos limites, das referências que é contidas. Depois, eu tenho que ensinar essa criança a lidar com as necessidades de gratificações imediatas, desenvolvendo em consideração não apenas os interesses, mas sim a igualdade dos grupos, as aprendizagens e a sociabilidade alargada. Então, quer dizer, eu tenho um grupo, né, do Infantil 2, são crianças de 3 a 4 anos, onde esse grupo é contido por 50% de meninos e 50% de meninas. E onde as brincadeiras, em sua maioria, são brincadeiras e vivenciadas que eles trazem da cultura familiar mesmo. Então, a gente vai brincar com uma brincadeira da família, então. Nessa família tem a concepção do pai, que trabalha o dia inteiro, tem a concepção da mãe, que também trabalha,
essa criança fica muitas das vezes com o cuidador, né? Que essa criança, ou então fica essa criança na escola o dia inteiro. Então essa criança, ela vai trazendo a sua sociabilidade alargada para a brincadeira do dia a dia. E aí eu, enquanto educador, vou transformando essa brincadeira, vou criando regras para essa brincadeira. A gente vai construindo a brincadeira como se fosse construir um bolo. No bolo a gente precisa colocar vários ingredientes para que ele possa tomar corpo e se tornar um alimento necessário. A brincadeira também, eu preciso constituir elementos para que ela possa se tornar corpo e desenvolver a ludicidade dessa criança. Então, um ponto de chegada. Que ponto de chegada é esse que eu tenho para construir com essa minha criança? Eu posso desenvolver a questão de trabalhar com a igualdade do grupo. Então, como eu vou trabalhar com essa igualdade do grupo? Essa igualdade do grupo se dá quando as minhas crianças criam uma relação. Essa relação que nós já falamos, que é a relação de confiança, né? Então, a ludicidade, o lúdico, o brincar de roda, o brincar com materiais não estruturados, o brincar de faz de conta, ele é muito mais importante, é muito mais organizacional do que eu simplesmente chegar no parque, jogar os baldinhos e falar, crianças vão brincar de areia. Eles vão brincar, vão construir coisas maravilhosas, vão construir castelos, vão construir de faz de conta, vai ter a questão da rivalidade, que é um outro fator que a gente também precisa desenvolver dentro dessa ludicidade, que é a questão da agressividade. Como eu posso liderar, como que eu, enquanto educador, posso desenvolver uma questão do trabalho com essa criança, a agressividade, né? A criança tomar do outro sem pedir o brinquedo, porque a gente sabe que a gente que lida com criança, principalmente na educação especial, esse é um grande fator, o fator do pegar, né? Esse é meu, eu quero para mim, ninguém vai mexer, ninguém vai tocar. Como eu, educador, vou trabalhar esse egocentrismo que já é da própria criança? Haja visto que vários já falaram sobre isso. Existe uma autora, que o nome dela é Adriana Friedman, e ela estudou durante muitos anos a questão da concepção do brincar, né? O brincar, como esse brincar promove essa transformação dessa agrúria, né? Nada mais é, a agressividade é uma agrúria que vive na vida do educador, que o educador tem que lidar a todos os momentos com ele. E é uma agrúria que a gente leva para a vida adulta, né? Nesse mundo globalizado, a questão do egocentrismo, eu sou melhor do que o outro, trabalha no dia a dia, na disputa, né? Na disputa de quem é melhor para conseguir a melhor colocação. Então, ela explica que a criança, ela é um ser inato, né? Ela é um ser que ele vem completo. E nós, enquanto educadores, temos o papel de estar o quê? Aprimorando, moldando essa criança, transformando essa criança, ensinando essa criança a lidar com essas necessidades, ensinando essa criança que existe regra, que existe permissão, que as vivências, elas também têm limites, né? O lúdico nada mais é do que eu trabalhar de forma tranquila, de forma amorosa, de forma carismática, de forma observadora, né? Eu repito novamente essa fala, que eu, enquanto educador, necessito ser muito observadora para desenvolver essa brincadeira com essa minha criança, desenvolver esse meu conceito, né, de trabalho, né? Eu, enquanto educador, eu preciso observar o que essa minha criança necessita mais nesse momento. Se a gente vai trabalhar com jogo de faz de conta, como eu vou desenvolver esse teatro? Dá para me desenvolver uma linguagem teatral no jogo de faz de conta. Se eu vou trabalhar esse jogo de faz de conta indisciplinarmente, eu vou trabalhar numa visão
transdisciplinar, uma metacognição na qual eu possa, né, enquanto educador, trazer para essa sala de aula uma visão transdisciplinar. Então a gente vai fazer a leitura do livro hoje. Amanhã a gente vai retomar essa leitura. Na quarta-feira nós vamos retomar de novo. Na quinta a gente vai construir um texto coletivo, na qual eu vou pegar cada criança, o que cada criança entendeu desse texto e transformar num texto para ele. E depois eu posso trabalhar a questão do teatro. Como que eu vou desenvolver esse teatro com essa criança? Eu vou desenvolver esse teatro de uma forma clara e objetiva, de uma forma gerenciadora. Então, pessoal, esse é um trabalho que eu posso trabalhar essa ludicidade dos cantinhos pedagógicos da nossa sala. Trabalho para mais de 3, 4 meses, porque eu tenho que fazer com que essa criança, eu vou estar trabalhando o lúdico e a leitura. Então nós vamos ler uma história dos contos. Depois da leitura dos contos, nós vamos retomar essas histórias novamente. Depois nós vamos fazer a leitura mental, o que cada um compreendeu, o que cada um entendeu dessa história. Depois a gente vai passar essa história para o papel. Dessa história para o papel, a gente vai para o parque ou para um canto e vamos trabalhar a ludicidade com essa criança. Essa era uma vez, o que essa criança basicamente compreendeu, o que essa criança basicamente entendeu dessa história, como ela vai representar essa história. Depois dessa representação dessa história, a gente pode vir fazer um desenho para dar fundamento, aí eles vão desenhar, vão trabalhar artes plásticas. Depois a gente pode modelar esse desenho através do que? Da massinha de modelagem. Então cada um vai desenhar, vai modelar o seu papel, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Depois dessa modelagem a gente pode construir uma maquete, mesmo com criança pequena, cada um vai pôr a sua mão, o que cada um representa, o que representa para cada um. Depois dessa representação, dessa organização, eu posso otimizar os espaços. Como que eu vou otimizar os espaços? Nós vamos pintar esse espaço com a visão que a criança vê. Como a criança vê esse lúdico, essa questão do faz de conta, o que ela é, o que representa isso para ela? Então são coisas, eu posso mandar para casa para que o pai e a mãe, numa mala literária, possa desenhar com essa criança, fazer o trabalho de como que ela vê esse lúdico. Então, quer dizer, a gente vai trabalhando com a sensibilização de cada criança, construindo foco, construindo determinação, construindo etapas, né? O trabalho lúdico é um trabalho de etapa, não é um trabalho que eu chegar lá e mandar para frente. Ah, não, a gente vai hoje trabalhar vou dar as fantasias para as crianças e as crianças vão representar. Para chegar na representação da fantasia, já houve vários pré-requisitos lá atrás. E esses requisitos, eles são importantíssimos para o trabalho globalizado, né? O trabalho globalizado, ele é fundamental dentro de uma concepção de criança, uma concepção de história, uma concepção terrestre, né? A criança, ela vai se formando através de como o educador trabalha com ela. Qual é a questão do comprometimento que esse educador tem com a educação? Ou seja, com uma educação de qualidade, com uma educação visceral, com uma educação diferenciada, né? Essa educação diferenciada que nos transforma a uma liderança lá na frente, né? O que nos transforma quando a gente muda de ano e você vê que a tua criança está lá no outro grupo com uma outra educadora e que ela está dando conta desse recado, né? Que ela está dando conta de tudo que você constituiu, de tudo que você construiu com ela, né? Nada mais é do que você construir, dar condições de cidadão, fazer com que essa criança possa ser reconhecida no ambiente onde ela está,
fazer com que essa criança ela possa se sentir importante dentro daquela sala de aula, fazer parte daquilo que está lá na lousa, fazer parte dos brinquedos, né? O que é ideal é a gente poder construir com essa criança esse brinquedo, porque a gente vai dar, a criança em si, ela vai dar muito mais valor a esse brinquedo, ela vai construir esse brinquedo, ela vai saber que foi ela que fez, ela vai cuidar desse brinquedo com mais propriedade, né? Quando ela vai no parque, ela já sabe com propriedade o que ela deve fazer lá. Mas às vezes vocês devem estar me perguntando, mas escuta aqui, a criança não tem direito de trabalhar o livre? Sim, com certeza, o livre é necessário. A gente sabe que a criança, ela é por emoção. E sendo por emoção, é necessário que essa criança tenha momentos de trabalhos livres, mas em sua maioria a criança precisa ter momentos de uma educação de qualidade, fazer com que a pessoa que está lá seja comprometida, responsável do trabalho que ela está desenvolvendo com essa criança. E não que essa criança chegue lá na unidade e ela coloque a mochila lá e essa criança começa a fazer bagunça, essa criança não tenha comprometimento com o trabalho, o educador não tem uma formação consolidada em cima disso. Por isso que é importante que o educador sempre está em plena formação continuada, contínua, sim. Por quê? Porque é a formação continuada e mais experiência que vai te mostrar, que vai te nortear o caminho que você deve seguir. Né? Porque só com a formação local, você acaba ficando desconectado midiaticamente do trabalho de educação infantil, do auge que está acontecendo. E isso é de suma importância que o cidadão ele seja conscientizado da sua própria formação, do que é importante para que esse trabalho venha a ser desenvolvido. Porque é importante levar a criança a construir. Olha, tem um exemplo que é muito legal para a gente poder estar discutindo, que é um exemplo de trabalhar uma das linguagens das orientações curriculares, né? Que a gente pode trabalhar em sala de aula, a questão da horta. É você ensinar através do lúdico para essa criança. Então você vai ensinar a criança a preservar o alimento, a comer o alimento, porque essa criança, ela pôs a mão na massa, ela fez parte daquele momento, ela foi lá, regrou a plantinha, ela foi lá, plantou, ela foi lá, colocou adubo. A professora da escola vai explicar a importância de comer, por exemplo, o alface, o que ele traz de benefício para a nossa saúde. Então, esse estudo vai ser contextualizado. Então, a gente, enquanto educador, em tudo que você for fazer, trabalhar o lúdico com essa criança. Porque trabalhar o gráfico, trabalhar o escrito, sem exemplos lúdicos, faz com que essa criança aprenda de forma diferenciada. Faz com que essa criança não aprenda de uma forma clara, objetiva, gostosa de aprender. Então, eu posso trabalhar o meio ambiente, a preservação. Nós estamos hoje, nesse mundo globalizado, a água é uma grande riqueza que nós temos no planeta Terra. E que a gente pode observar que se a gente não cuidar com bastante amor e carinho, nós iremos perder. Então, como eu posso introduzir o lúdico para trabalhar essa questão de preservação? Eu posso explicar para essa criança o porquê que não pode mais gastar essa água, destruir essa água. Mas se eu trabalhar isso dentro do lúdico, explicar para ela, através da gente construir uma maquete, ou que a gente construa com a própria massinha mesmo, o planeta, a importância dessa água, a importância que tem para a nossa vida, essa criança vai aprender de uma forma lúdica e prazerosa, né? Vai tirar o fim do tédio, da infelicidade dessa criança, da questão de desarmonização, né? E essa criança vai ficar mais próxima de mim.
Então, o lúdico, ele está ligado, o lúdico, a ludicidade está ligado em todas as questões, em todos os movimentos, em todas as linguagens que a gente desenvolve com a criança em sala de aula. Desde a questão do acolhimento, que eu devo acolher essa criança quando ela chega para mim, que eu devo ouvir essa criança quando ela chega para mim, que eu preciso trazer uma formação participativa com essa família, eu tenho que desenvolver uma relação de respeito e confiança com essa família, né? O lúdico na questão da organização dos materiais da criança, o lúdico na questão do canto, né? Da roda de leitura, da roda de música que eu vou trabalhar com essa criança. Eu posso, vamos supor, eu quero fazer um projeto de música na minha escola. Então eu posso desenvolver com essa criança os instrumentos. A gente constrói os instrumentos dentro de uma ludicidade, né? A criança põe a mão na massa, a criança vai construir o instrumento, seja ele com um copinho de iogurte e arroz dentro para fazer chocalho, como seja ele com a latinha do leite ninho ou do Nescau para fazer um outro instrumento. Então, quando a criança põe a mão, ela aprende a dar um valor diferenciado. Por quê? Porque ela participou, porque aquilo pertence a ela também. Diferente de quando eu, enquanto educador, trago tudo pronto para ela. O desenho pronto, já impresso, né? É legal eu trabalhar o desenho impresso para a criança? É, mas não é a melhor maneira de trabalhar a ludicidade. Esse desenho pode ser construído junto com a criança sem eu trazer algo pronto, imposto, né? Porque aí eu tô ensinando essa minha criança, sei lá, no futuro, um ser humano que não questiona. E a própria legislação diz, a própria LDB diz que nós somos formadores de cidadãos críticos sociais. Então, para eu ter um cidadão crítico social, desde muito cedo eu preciso fazer com que esse cidadão se sinta inserido dentro de uma sociedade e que ele tenha poder de voz e discuta dentro dessa sociedade. Que esse cidadão não seja um cidadão tímido, mas sim um cidadão que possa falar e criticar quando achar que não está certo. E não é na vida adulta que a gente constrói isso, é na vida infantil, é na educação infantil. Então, que ponto de chegada nós temos? O que a gente quer como ponto de chegada? A boa utopia é aquela do mundo possível, sem guerras entre as nações, como seres humanos, como consciência de sua condição terrestre, de cidadão, do mundo, com a constituição de uma conferência planetária, né, planetária, em oposição à utopia ruim que crê ser possível buscar o fim de um tédio, de uma infelicidade, num mundo mais harmonioso e reconciliador. Então, o que vem ser um mundo mais harmonioso e reconciliador? A criança necessita ter em sua vida um olhar pedagógico, né? um brincar diferenciado, não brincar para brincar, mas sim brincar para construir. Construir o quê? Algo melhor para a própria vida, para o próprio mundo do futuro. Então, eu, enquanto educador, necessito ter com clareza que essa ludicidade, ela precisa ter mais subsídio, ela precisa ter mais harmoniosidade, ela precisa ter mais conteúdo, ela precisa ser mais concreta, ela precisa ser mais absolutamente verdadeira. A educação de qualidade, ela não é uma utopia. A educação de qualidade, seja você educador da Prefeitura de São Paulo, seja você educador do Estado, seja você educador de uma rede privada, seja você educador de um outro Estado, né? Seja você educador do Brasil,
Você, enquanto educador, tem um compromisso na sua mão de uma educação de qualidade. Então você precisa sim preparar a sua aula, você precisa sim desenvolver o melhor, você precisa sempre estar em busca em novas ideias e novas perspectivas para passar para os seus alunos de forma melhor, mais clara, mais esclarecida, mais objetiva. Então a gente precisa ver que o ponto de chegada vai muito além, né? Então o ponto de chegada é você dar um sorriso, é você rir, é você brincar, também é resistir à crueldade do mundo, é visível nas relações predatórias dos homens entre eles, né? Naquilo que desintegra, separa. Essa forma de resistência se chama esperança. Então, a gente, enquanto educador, nesse módulo nosso de ludicidade, necessitamos pensar que a gente precisa ter esperança. Esperança para desenvolver um trabalho mais claro, mais objetivo, mais consciente, né? Que a nossa criança possa ser uma criança feliz, ser uma criança objetiva, né? Ser uma criança crítica, né? Seja uma criança não desinserida do grupo, mas uma criança incluída nesse grupo, integrada, verdadeira, né? É isso que a gente necessita trabalhar, é isso que a gente necessita construir. A gente precisa construir algo bem diferenciado, algo que nos mostra que é necessário, é possível aprender, né? Porque o aprender é o aprender lúdico, é o aprender com vontade, é o aprender sempre, né? Então é isso que a gente precisa trabalhar com bastante clareza para que as nossas crianças, dentro de uma concepção de ludicidade, seja feliz.